Boa noite, Fernando. Tudo bem? Boa noite, doutor Florestan Fernandes, Sara, Helena. Como é que vão vocês e todos que nos escutam? Vamos tudo bem aqui. Acabou de subir aqui no nosso site, no Brasil 247, a notícia que o CNJ rejeita a suspeição do TRF4 e mantém afastamento do juiz Eduardo Apio por suposta ameaça. O que você acha dessa notícia, Fernando? Olha, eu entendo que o Apio está sendo perseguido, como foi o Favreto em outro momento, né? Acho que esse afastamento ele claramente ofende a inamovibilidade do juiz e, de fato, ao mesmo tempo, primeiro eu tenho dito o seguinte: se o telefonema fosse dele, que há uma perícia que diz que não é, mas se o telefonema fosse dele, não houve ameaça nenhuma no conteúdo daquele telefonema. Ele telefonou para o filho do desembargador para confirmar se ele era filho do desembargador. Porque o desembargador tinha atuado em dois momentos. Vamos lembrar. Primeiro, determinada, revogada a prisão do Youssef. Eu fico me perguntando, esses lavajatistas que adoram uma prisão, né? Que tanto medo eles têm da prisão do Youssef. O Youssef deve saber demais para eles recearem tanto que ele seja preso. Esse cara que já fez 2 delações premiadas, porque a primeira ele não cumpriu, fez a segunda delação premiada na Lava Jato, né? Ele, na verdade, ajudou a estruturar o esquema de delação premiada. Então, ele deve saber de muitas ilegalidades dos membros do Ministério Público e do Moro. Eu diria que talvez o Youssef seja mais perigoso para ele do que o Tony, que tem feito denúncias graves, né? Então, o desembargador teria atuado para impedir a prisão do Youssef. E, segundo, atuou para tentar prender o Taca Duran. Então, é o seguinte: quem deveria ter sido afastado e é suspeito é o desembargador. Essa notícia de última hora, eu não tenho condição de analisá-la profundamente, mas acho que é algo ruim. E acho que pode ser revertido no Supremo Tribunal Federal. Há possibilidade do Supremo Tribunal Federal vir a reverter, porque a instância superior ao CNJ é o Supremo Tribunal Federal. Eu li a notícia agora também, assim como você, eu estou sabendo agora. Mas, pelo que eu entendi, a notícia é restrita ao caso, quer dizer, que o Luiz Felipe Salomão, não é, decidiu apenas em relação à questão do afastamento do Apio. Na verdade, o Salomão foi lá investigar mais coisas, que eram a atitude dos desembargadores do TRF4, o envolvimento deles ali em ações, tipo uma ação entre amigos com Sérgio Moro, não é? Lá desde aquele momento, você até já conversou sobre isso aqui com a gente, em que o presidente Lula teve ordem para ser solto pelo Favreto e depois eles acabaram operando ali. Enfim, será que essa parte da decisão do Salomão quer dizer que ele vai considerar tudo isso letra morta, que nada disso tem peso, relevância, e vai passar o pano ali em todo mundo, no Moro, no TRF4? Ou, por outro lado, pode ser uma decisão específica nesse caso, meio até salomônica, porque se trata de Salomão, e manter o afastamento, mas, por outro lado, vai pedir uma investigação sobre outros personagens. Eu estou tentando aqui bola de cristal. Bom, o que acontece? É difícil responder,
porque eu estou sendo instado a responder sobre uma notícia que o Florestan colocou para que eu desvende em questões de segundos. Você está dizendo que foi uma decisão monocrática. Então, é preciso saber, inclusive, eu falei do Supremo Tribunal Federal, mas sendo uma decisão monocrática, é possível que ainda o pleno do CNJ possa apreciá-la. Né? Então, sendo uma decisão monocrática, o assunto não termina no CNJ. Pode ser que eu, lendo, entenda que monocraticamente, provisoriamente, o Salomão não tenha determinado o seu retorno. Mas isso não impede que o plenário possa apreciar a matéria. Mas para que eu não dê uma opinião de orelhada, eu precisaria examinar a decisão, que eu não tive condição de fazê-lo. O que surpreende muito, né, é que ele diz que o afastamento do juiz, do Apio, né, foi negado, né, o pedido, porque ele fez uma coisa muito grave. Né? Gravíssima, ele usa gravíssima. Ele usa assim, gravíssimo e tal. E a gente sabe, né, que primeiro que ele provou que a voz não era dele, né? Tem um laudo que diz isso. Depois, será que o ministro Salomão ignorou o laudo, ou ele tem outro laudo, ou há algum questionamento nesse ponto, se a voz não era dele? É o que a gente supõe disso aí, não é? Eu esses dias, relendo o meu livro, você vê que parece até um cabotinho, relendo o meu próprio livro, né, a minha citação, citando a mim mesmo. Não, mas é verdade. É porque, como o livro Geopolítica da Intervenção ele tem muitos detalhes sobre o que aconteceu na Lava Jato, esses detalhes a gente esquece. Né? E eu fui rever uma passagem sobre uma grande discussão de tortura na Guantánamo de Curitiba, que seria a carceragem da Polícia Federal de Curitiba, parte do método da obtenção de delações premiadas, que era o sequestro das pessoas, levar a Guantánamo de Curitiba para que lá, sob a guarda do corpo, fizesse uma tortura real. E eu utilizei, na primeira fase da Operação Lava Jato, a petição do Sobral Pinto em defesa do Harry Berger, no qual ele destacava a lei de proteção dos animais em defesa do Harry Berger. Por quê? Porque os presos lá, o primeiro preso, o segundo preso da operação, que eu defendi antes da fase de delação premiada, eu consegui eliminar para soltá-lo no Supremo, foi o Paulo Roberto Costa. E eu fiz um habeas corpus demonstrando que ele estava sendo torturado. Como? Ele era impedido de tomar banho de sol 5 dias seguidos, não tomava banho, nem banho de sol, nem banho, etc, etc. E o seguinte, um juiz de plantão no Paraná, quando o Moro estava nesses fins de semana, que a jurisdição do Moro era algo extra fim de semana, tanto que ele conseguiu impedir a soltura do Lula quando estava de férias. Veja que coisa, né? Lógico que depois foi julgado suspeito por isso. Mas, quando ele estava no fim de semana, eu obtive uma decisão de um juiz de plantão determinando à Polícia Federal que garantisse o banho de sol e o banho. Quem foi esse juiz? O Apio. Uhum. Então, veja que lá atrás ele já demonstrava uma sensibilidade e uma linha diferente do lavajatismo. Né? Lógico que o tempo foi passando, chegou o ponto do Moro sair e tudo que aconteceu, ele chegou lá. E ele, evidentemente, perseguido, porque ele começou a tocar a vara de maneira a desmontar as operações de ilegalidade do Sérgio Moro, do Dallagnol e da vara. Aquela vara
vou dizer que é uma caixa preta, da qual muitas coisas ainda devem vir à tona. E eu digo e aponto que as principais delas, principais caixas pretas, estão nos processos financeiros das delações premiadas. Porque ali, nesses processos de sequestro, era onde o Moro tinha o poder de sequestrar dinheiro, de liberar dinheiro para os advogados que eram delacionistas, de pagar as propagandas lavajatistas dos outdoors, criar uma fundação. Criar uma fundação bilionária. Ou seja, é neste ponto que acho que já se faz hora de cumprir o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que diz que todos os processos serão públicos. E o decreto de sigilo ele tem um único objetivo. Em determinado momento, se decreta o sigilo de medidas criminais para os fins da eficácia da decisão. Ou seja, você decreta uma prisão. Ora, enquanto você não consegue executar a prisão, o processo pode ser sigiloso para o cara não fugir. Se você decreta um quebra de sigilo telefônico, ora, você tem o sigilo dessa investigação para o sujeito não saber que está sendo escutado. Mas é o seguinte, esses procedimentos de sequestro teriam uma justificativa de sigilo no momento em que eles estavam sendo executados. Hoje, já está na hora desse processo vir a público e o jornalismo brasileiro tomar conhecimento dele. Na sua opinião, o ministro Toffoli, no Supremo, está conduzindo isso de maneira célere, não é? Enfim, ele está com esse caso nas mãos, inclusive ele autorizou a ouvir o Tony Garcia, deu até um prazo, não é, para que ele seja ouvido, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal, pode ser remotamente, mas ele deixou claro que pode ser dentro do Supremo, mas até agora a gente não viu, não sabe, não sei se é o recesso ou o que está acontecendo. O Tacla Duran também, que viria ao Brasil para prestar um depoimento na Câmara, também não aconteceu. Será que está tendo aí alguma ação contrária que está retardando esse processo de você abrir a caixa preta da Lava Jato? Primeiro, eu acho que a caixa preta da Lava Jato tem que ser aberta a partir da própria vara, né? É preciso que essas medidas sejam impostas à própria vara. Inclusive, acho eu que, da mesma maneira que lá atrás um jornalista chamado Florestan Fernandes conseguiu no Supremo Tribunal Federal, em uma reclamação, assim como a Mônica Bergamo, e depois nós conseguimos o próprio Lula, o direito à entrevista do Lula, sob o ponto de vista da liberdade de imprensa, talvez fosse hora de fazer um questionamento em relação a isso, sobre o acesso a essas informações. Porque nós temos aí duas coisas, tanto a publicidade dos atos, como a própria liberdade de imprensa de acessar esse processo. Quanto ao Toffoli, eu diria cautelosamente que ainda é cedo para dizer. O Toffoli ele precisa, vamos dizer, demonstrar mais atos que desfaçam os problemas de posições recentes, como chamar o golpe militar de 64 de movimento de 64, como fato inesquecível dele ter determinado a condução do corpo do irmão do Lula para um quartel do Exército, para que o Lula pudesse vê-lo, e o Lula teve que desistir disso para não ver o seu irmão, o corpo do seu irmão ser deslocado. Quer dizer, eu diria que é cedo ainda para dizer se ele está se reencontrando com um lugar que ele nunca deveria ter saído. Se redimindo. Então é cedo. Cautelosamente, eu diria que
é cedo ainda para fazer essa análise. Mas eu espero que ele tome as atitudes necessárias para se reencontrar com o papel histórico que ele deve ter. Porque, recentemente, nós vimos um desvio de rota. Muito bem. Eu queria entrar com você, Fernando, nessa questão da agressão à família do ministro Alexandre de Moraes em Roma, né? Eu e a Helena abrimos aqui o Boa Noite de hoje falando dessa questão, dessa atuação nazifascista, né? De você cometer o ato da violência como uma maneira de eliminar o seu adversário, né? Isso é típico do fascismo e ele vem ocorrendo já há um bom tempo, né? Mesmo depois do Bolsonaro ter perdido a eleição. O Datafolha do ano passado, do fim do ano passado, mostrava que 7 entre 10 brasileiros diziam ter medo de ser agredidos em razão das suas preferências políticas, né? Esse discurso de ódio ele foi para a prática, né? Ou seja, tem pessoas que estão morrendo, tem violência física e não deu outra. Lá em Roma, o filho do ministro foi agredido, levou um tapa ou um soco no rosto, o óculos voou, houve vários ataques de palavrões e, enfim, contra o ministro, que foi repetido, porque eles saíram da sala e depois voltaram de novo, né? O que você acha que deve ser feito? O que a justiça deve fazer para impedir que esse fascismo avance dentro da estratégia de ficar pressionando o cidadão que é democrata e que quer defender a Constituição? Bom, eu acho que nós temos que pensar em duas questões fundamentais. Do ponto de vista da legislação hoje, o que deve ser feito, né, pela Polícia Federal e pelo Judiciário, mas também pensar no que nós podemos aperfeiçoar a nossa legislação em relação a esses atos. Veja, primeiro eu queria fazer, então, uma pequena análise do hoje. E a Helena, inclusive, falou, olha, mas você veja, eles podem ser processados só por injúria. O Dino falou da questão da utilização da Lei de Defesa do Estado Democrático. Bom, vamos lá. Primeiro, a lesão corporal simples, aquela que não quebra um braço, não deixa o sujeito lesionado, impedido pelo trabalho, a lesão corporal simples, a pena do artigo 129 é muito pequena, é de 3 meses a 1 ano. E aí o seguinte, neste caso, uma injúria que parte para uma agressão física, a injúria com violência, a pena também é muito baixa, de 3 meses a 1 ano. Veja, vamos chegar à análise de onde eu quero chegar. Eu não estou aqui fazendo uma análise de que um sujeito que em uma discussão, que xinga o outro e acaba agressando, a gente deve fazer uma pena que vai parar na cadeia. E a cadeia não é a solução de tudo, mas vamos chegar ao problema político. Então, a pena é baixa, de 3 meses a 1 ano. O que o Dino quis dizer e o que eu tenho dito em relação aos crimes contra o Estado de Direito Democrático, e especialmente o 359L, que é a tentativa de golpe, violência ou grave ameaça contra as instituições. O que nós temos que compreender? Que o dia 8 de janeiro, presidente Florestan, do IDD8, Instituto de Defesa da Democracia, 8 de janeiro, dia 8 de janeiro, ele é um dia simbólico. Como nós falamos, por exemplo, quando foi libertado os escravos do Brasil, 1888. De maneira escolástica, é possível dizer isso, só que a escravidão não acaba em 1888. Então, a tentativa de golpe de Estado, ela tem o dia 8 como um dia simbólico, mas ela não inicia e acaba
no próprio dia 8. Existe uma complexidade de atos, uma sequência de atos que iniciam muito tempo antes com o Bolsonaro, nas suas palavras, nos seus incentivos, na liberação dos CACs, uma tentativa de criar uma guerra civil, nos ataques ao Alexandre de Moraes, que ele mesmo fez muitas vezes, inclusive no dia 7 de setembro, transpassa pela colocação da bomba no caminhão, na estruturação, nos acampamentos. E o seguinte, e dia 8 tem o seu cume, mas não interrompe, eles continuam a atuar. A tentativa de minar o Estado de Direito e as motivações para isso, elas persistem. Por isto, pelas conexões e as motivações e a ininterruptura dos atos desta organização criminosa que visa lesionar o Estado de Direito, persiste. Por isto é possível dizer que o ataque ao ministro Alexandre de Moraes não é simplesmente uma injúria, mas é um dos elementos dos atos que visam minar o Estado de Direito democrático. Muito bem. Então, é possível ele ser processado por injúria com violência, mas também é possível eles acabarem no inquérito relacionado aos crimes contra o Estado de Direito Democrático, especialmente 359L. Ou seja, manda para o Supremo. Esse caso pode ser mandado para o Supremo, até porque agrediu um ministro do Supremo. É possível, sim, e, neste caso, o ministro Alexandre de Moraes estaria impedido, né? Como vítima, seria redistribuído a outro ministro, o caso deles. Mas o seguinte, mas é necessário nós aperfeiçoarmos a nossa legislação. Veja, o artigo 340, que é o mesmo da injúria, tem no parágrafo 3º uma questão que é um agravante quando o motivo é religião contra idoso, contra deficiente. Nós, na Lei 14.532, de 23, trouxe de maneira mais clara a injúria racial, que traz um crime de 2 a 5 anos. Veja, nós passamos a criar leis que defendem a mulher na violência doméstica, que pune o racismo. Está na hora de nós pararmos e nos concentrarmos. Veja que, inclusive, a lei do terrorismo fala várias coisas, menos a questão política. Traz o motivo da ameaça e aí fala de religião, mas deixamos de fora. Nós, da esquerda, tivemos um medo enorme de que o motivo político fosse inserido na legislação sob receio de que a punição fosse do Estado contra os movimentos sociais. Mas o que nós estamos vendo é que é necessário, com uma redação juridicamente cuidadosa, é necessário inserir na lei de defesa do Estado democrático esse tipo de injúria e equipará-la à injúria racista, com pena de 2 a 5 anos. E mais, é necessário fazer com quem realize esse tipo de ato seja impedido com a condenação de se candidatar, de prestar concurso público. Se for funcionário público, ser demitido. Ou seja, nós precisamos, além da atuação neste momento da Polícia Federal e do Judiciário, nós precisamos de uma resposta legislativa em relação a esse tipo de ofensa.
Não seria interessante estabelecer multas altas? A Wanda colocou aqui no chat, bota alguma coisa para mexer com o bolso dessas pessoas, não podia ser? Não tenha dúvida que é possível, sim, estabelecer multa que pode ser aplicada. Acho que nesse caso até o Alexandre pode receber essa multa, ele pode ganhar uma multa. Não, aí você está falando de indenização. Indenização, desculpa. Lógico que o Alexandre de Moraes pode mover uma ação de indenização contra eles, e deve fazê-lo. Né? Uhum. Mas, além da questão civil, que já é previsto, nós precisamos aperfeiçoar o seguinte: o elemento que comete um tipo de crime deste, veja, que persegue alguém em razão das suas convicções políticas, certo? Esse sujeito, assim como é necessário, eu coloquei o seguinte: aquele homicídio que teve do guarda municipal, certo? Que estava na festa com elementos do Lula. Ele, lógico, foi denunciado por homicídio qualificado. Qual? Motivo fútil. Então, é plenamente possível puni-lo de maneira grave. Mas, mesmo assim, nós deveríamos inserir entre os motivos fúteis a questão política. Para quê? Para deixar claro. Veja que a delegada lá disse: não, o crime não foi político. O crime foi político. A motivação foi política. E essa motivação política é o motivo fútil. Então, eu acho que, além de tudo, nós precisamos nos dirigir de maneira pública ao Congresso Nacional para que se crie, se aperfeiçoe a lei de defesa do Estado de Direito Democrático, inserindo na lei esse tipo de injúria, esse tipo de perseguição. Porque isso fará de maneira mais... Não é que ficará impune com a legislação de hoje, mas isso trará mais segurança jurídica para nós caminharmos para que esse tipo de atitude seja eliminada do nosso país. Muito bom. Helena, você tem mais alguma questão, não? Pode fazer. Não, é que nós estamos meio em cima da hora, né, Sara? Vamos lá. Vamos lá. A Sara tem que ler as mensagens, né? Temos ainda... Tem algumas mensagens, né? Vamos ler aí. Tem algumas mensagens, assim, não são exatamente dúvidas, né? Mas as pessoas estão muito revoltadas. Tem um perfil chamado Igualdade de Expressão, está lembrando do projeto de lei Marcelo Arruda, da Lídice da Mata, que é inserir o crime motivado pela política, né? Porque realmente fica esse vácuo aí. E o caso do Marcelo Arruda chega a ser ridículo dizer que não teve motivação política. Foi o quê? Decoração? Foi uma questão de decoração de festa, né? Realmente é ridículo. A Tereza Cristina Rodrigues, ela fala assim: os agressores do ministro alegam inocência, mas pedem desculpa a ele. Se não agrediu, por que se desculpam, né? E aí eu lembrei daquela ocasião em que procuradores debocharam da morte do netinho do Lula e, assim, chegaram a pedir desculpa, né? Mas negaram. Então, a gente não entende isso. A Sônia Maria Canhoto Alves fala assim: o filho do ministro Alexandre de Moraes dizem que tem apenas 12 anos, e o direito da criança e do adolescente entra onde? O Soares fala: os caras bateram no filho do Alexandre de Moraes, e isso é imoral. Imagina o que é que eles não fazem com pessoas comuns. E aí está todo mundo lembrando de diversos casos pelo Brasil em que isso aconteceu, né? A Reginalíssima fala assim: Florestan, explica, mínimo de 12. Eu acho que ela está falando do desenrola, né, Florestan? Tá sim. Mínimo de 12 parcelas. E muita gente perguntando também da história das imagens, né? É de 12 a 60, né? No mínimo 12. De 1 ano a 5, né? E aí, não pode pagar à vista? Pode. Não, se mas se for parcelar... mas se tiver desconto, o sujeito não pode pagar à vista? Paga. Hein? Pode pagar à vista no Pix, transferência, boleto, débito, enfim.
E aí tem a de Paula Jaqueline, fala aqui para Helena, o bolsonarismo, Helena, foi uma revelação. Eles saíram dos armários. Mesmo... Se me permite, Sara, só uma questão. Vamos reservar o sair do armário para pessoas que saem para a felicidade. Não vamos confundir isto. Vamos dizer o seguinte, saíram de outro lugar, desencapsularam-se. Mas saíram do caixão. Vamos manter, sair do caixão. Vamos manter a alegria desse sair do armário. Vamos. Muito bom. A Fátima Lemos está falando assim, gente, o filho do ministro tem 12 anos. Isso é um agravante. O Urias Oliveira fala, lembra do discurso de arma e de professor, né? Que professor é pior do que bandido, pior do que traficante, que tudo isso aí se enquadra nesse apito de cachorro. Só para lançar a dúvida, gente, eu vi em algum lugar que o filho do ministro teria 27 anos. Não sei o que é verdade ou não, tá? Não. Perdão por não ter apurado, mas só para agregar a informação. Também não tenho, assim, o que mostra que ele é uma pessoa extremamente reservada e discreta. Eu acho que nem vai mostrar as imagens, sabe? Essas imagens, porque você coloca a imagem da família, ele não vai querer isso. Né? Mas agora, vistas, eu né? queria só saber rapidinho, Fernando, você acha que ele vai ter que ter segurança para o resto da vida, o Alexandre de Moraes? Olha, o que acontece é o seguinte, primeiro, minha opinião, tem direito de tê-lo, porque ele está exercendo um papel público e o Estado tem que manter a garantia a ele. Eu acho que também está na hora de nós, estou pensando até escrever sobre isso, dos próprios ministros, nós temos que repensar a questão da TV Justiça, nós temos que repensar a publicização demais da imagem dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Veja, não estou falando de censura, mas vocês que são jornalistas, me parece há uma espécie de código de ética não escrito de uma cooperação que se faz, por exemplo, nos casos de sequestro. A imprensa geralmente tenta deixar o caso de sequestro sem vir para as primeiras páginas, né, sem ser noticiado, enquanto a polícia está conseguindo fazer o trabalho. Há uma espécie de um acordo em relação a isso. Então, nós precisávamos repensar uma espécie de um acordo democrático para que a imagem dos ministros do Supremo Tribunal Federal sejam preservadas. Porque essa exposição exagerada serve, inclusive, à extrema-direita, porque eles precisam dos inimigos, né? E cria um constrangimento gigantesco. O sujeito não pode, o sujeito não pode ir a lugar nenhum. Mas só uma coisinha, eles mesmos têm que deixar de gostarem dos holofotes. Agora estão sentindo isso na pele. Até pouco tempo atrás, faziam questão da transmissão ao vivo e ficavam ali, eu diria, até num certo exibicionismo, não é? Para jogar para a plateia. Lembram ali dos processos do Mensalão e de outro Lava-Jato, né? Um vedetismo, né? Não estou aqui a fazer uma crítica, neste momento, ao Supremo Tribunal Federal. Estou a dizer que, ao mesmo tempo que nós temos que pensar na revisão da legislação em relação a isso, nós também temos que pensar, e os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal pensar, e a instituição do Supremo Tribunal Federal pensar, qual é o caminho que nós podemos ter para a preservação institucional. E um deles está na preservação da imagem dos ministros. Mas, obviamente, que aí nós estamos falando de algo que é uma mudança de comportamento que vai preservar, talvez, os futuros ministros, porque esses já são altamente conhecidos. Bom, deixa eu dizer uma coisinha aqui. A Sara deve estar preocupada, ela tem que continuar, né, Sarinha? A gente tem 2 minutos, Florestan, um tempinho de ler 2 mensagens aqui. A Almeri Espíndola de Souza, ela fala assim, a que ponto chegamos de a pessoa, por cumprir a lei, ser atacada? Vocês não acham que a STF deixou demais, por isso que as coisas chegaram a esse ponto? E a Catarina Delgado está informando aqui para a gente, o filho é advogado
e tem 27 anos. Achou a informação no Google. Tinha ouvido isso. Então é isso. Queria agradecer aqui ao meu Brima. É Brima, né? Eu brinco com o Florestan, que eu chamo de Brima, como se fazem os árabes, né? Né? Porque o nome é Fernandes, né? Somos Então, parentes. Com certeza. Bom, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição de vir aqui e agradeço poder contribuir com opiniões e pensamentos. Contribuiu muito. Super obrigada. Foi muito legal. Obrigado, viu, Fernando? Boa noite para você. Boa noite. Tchau.